Os orixás na Umbanda. Orixás são forças e energias vindas de Deus que foram compiladas e condensadas para que o planeta Terra fosse formado. Os orixás são formas espirituais de elevada envergadura que nunca nasceram no planeta Terra. São, na verdade, forças divinas responsáveis pela formação do próprio planeta. Porém, com o passar dos séculos, essas energias foram sendo captadas pelos homens de maneira individual e, com o passar do tempo e através da evolução dos habitantes do planeta, foram recebendo formas para que a nossa compreensão limitada pudesse, de alguma maneira, alcançar o poder e a divindade de um orixá. O Homo sapiens, ou homem sábio em sua tradução do latim para a nossa língua, passou a evoluir e, junto com a sua evolução, comparou a deuses cada uma das forças da natureza. A consciência de que existem seres superiores é nata na espécie humana desde o início da sua vida no planeta. Independente da civilização, as forças dos orixás sempre foram pressentidas, o que logo nos remete a um deus ou uma deusa da água salgada, uma deusa para a água doce, um deus do fogo, um deus do trovão, uma deusa do raio, um deus da pedra, um deus da mata e assim por diante. Com o tempo, estas forças continuaram a ser divididas e assumem funções como de governar a vida das sociedades. Os seres humanos captaram então um deus para a guerra, um deus da colheita, um deus da caça, entre outros. Mais à frente ainda, essas forças passaram a ser associadas a aspectos da matéria, como um Deus que controla as doenças, a sabedoria, a intuição. Cada orixá tem controle sobre algum aspecto físico, social ou da natureza humana e do planeta. Os orixás são as forças vivas da natureza que foram personificadas pelo homem para facilitar a sua compreensão. Então, nos aprofundando ainda mais, podemos dizer que Oxóssi, por exemplo, não mora na mata. Ele é a própria mata. Iemanjá não mora no mar. Ela é o próprio mar e a força de toda a vida nele existente. Oxum não vive nas águas doces da cachoeira. Oxum é a própria força energética da cachoeira, e assim também são todos os outros orixás. A palavra orixá tem sua origem no Iorubá, um idioma nígero-congolês que se fixou fortemente na Bahia na época da escravidão. Sua tradução direta significa Senhor da Cabeça, ou ainda Dono da Cabeça. Os orixás são amplamente cultuados nas religiões de matriz africana, que se enraizaram no Brasil, inicialmente nas senzalas da Bahia, e depois se expandiu para todo o país, através do tráfico de escravos que acontecia no período colonial. O culto aos orixás não parou no Brasil, ele se estendeu também para outras partes da América. Acredita-se que na África foram captados pelo homem algo em torno de 600 orixás. Destes, aproximadamente 60 chegaram ao Brasil trazidos pelos escravos. Com o passar do tempo, muitos orixás deixaram de ser cultuados em nosso país, e hoje, aproximadamente 18 deles são cultuados, tendo variações de um terreiro para o outro e de uma religião de matriz africana para outra em todo o território nacional. Nos terreiros de Umbanda, são cultuados normalmente os 10 orixás principais, e deles se ramificam todos os outros. São eles: Oxalá, o orixá da paz; Ogum, o orixá da guerra; Oxóssi, o orixá das matas, da caça e da fartura; Xangô, o orixá do fogo e do trovão; Omulu, o orixá das curas das doenças e dos cemitérios; Oxum, orixá da fertilidade e do amor, que reina sobre as águas doces dos rios; Iemanjá, orixá do mar, responsável pela manutenção da vida nos oceanos;
Yansan, orixá dos ventos, dos raios e das tempestades. Nanamboruquê, orixá que protege os idosos e os desabrigados. E Ibeji, orixá protetor das crianças. Na Umbanda, os orixás foram sincretizados aos santos católicos, e este sincretismo vem ainda da época da escravidão, onde os negros nas senzalas começaram a ser catequizados pelos padres da época por ordem dos senhores de escravos. Os senhorzinhos puderam perceber a força dos orixás quando cultuados pelos escravos. Em sua grande maioria, os proibiam de cultuá-los, fosse por incapacidade de compreensão ou por medo. Sendo assim, os escravos procuraram uma maneira de continuar realizando seus cultos sem que isso fosse percebido, e passaram a procurar entre os orixás alguma particularidade semelhante com os santos católicos, os quais, muitas vezes, tinham suas imagens colocadas pelas sinhazinhas nas senzalas. Passaram então a reverenciar estas imagens e, inclusive, a fazer oferendas em frente a elas, que representavam cada um dos orixás, nascendo assim a fusão entre um orixá e um santo católico, o chamado sincretismo religioso. Como exemplo, podemos citar o sincretismo religioso entre Ogum e São Jorge. Ogum, o orixá protetor contra as guerras e as demandas espirituais, emanando a força para lutar contra o mal, foi sincretizado a São Jorge, um soldado romano cristão que morreu pela fé e, canonizado pela Igreja, ficou conhecido como o santo protetor dos militares, tendo inclusive sua imagem exposta em quartéis pelo mundo todo. A Umbanda não reverencia os orixás através de oferendas conhecidas como comidas de santo ou amalás. Esta prática é pertencente a outras religiões de matriz africana, ou ainda, em alguns terreiros, fortemente influenciados por elas. Através da informação que os orixás participaram da criação do planeta Terra e que nunca estiveram encarnados aqui, podemos então concluir que não possuem forma humana. Mesmo assim, os orixás, ao serem captados pelos homens, receberam uma aparência humana, tal qual um ícone, para que fossem reconhecidos. Como, por exemplo, a força dos trovões foi captada pelos índios como Caramuru, e os africanos deram a ele uma forma humana e o chamaram de Xangô. A força das águas doces, reconhecidas como uma deusa, foi chamada pelos nossos índios de Iara, a mãe d'água, e pelos africanos foi chamada de Oxum. Para os gregos, a água salgada é de domínio do deus Poseidon. Já para os africanos, Iemanjá é a deusa das águas salgadas. E assim aconteceu com todos, não importando a civilização, a presença de Deus e dos orixás sempre foi pressentida pelos homens em todas as épocas. O seguidor umbandista aceita as imagens dos orixás e também as imagens dos santos católicos como uma forma representativa. Porém, compreende o sincretismo e tem ciência de que um orixá é uma força vinda de Deus e, desta forma, é infinitamente superior a qualquer outro ser que já encarnou em nosso planeta.